Sejam bem-vindos ao Urologia Cast. A ideia é fazermos um bate-papo bastante informal sobre um tema bastante relevante de hoje, as novas tecnologias no tratamento de doença de próstata. Eu sou o Dr. Johan Pérez, urologista, com foco um pouquinho mais específico em cirurgia minimamente invasiva, vídeo e cirurgia robótica. Então, pessoal, olá, tudo bem? Como o Johan disse, nós vamos debater um assunto bem comum e bem interessante, que é a hiperplasia prostática benigna e seus novos tratamentos. Me chamo Gustavo Mota, sou médico urologista, com ênfase em disfunções miccionais e trabalho junto com o Johan aqui já há bastante tempo. Então, vamos lá, vamos discutir então esse assunto. A hiperplasia prostática benigna, uma doença bastante comum, né? Eu acho que começando, talvez, acho que a grande importância é a gente tentar definir, Gustavo, o que é hiperplasia, né? Por que é um tema tão relevante e por que a gente optou, talvez, por esse tema como nosso primeiro episódio, né, da hiperplasia, né? Se você puder comentar um pouco para a gente da hiperplasia e qual a importância na saúde do homem. A hiperplasia prostática benigna é uma doença bastante comum, é uma doença que a gente estima, né, nos estudos, que 40% dos pacientes acima de 55, 60 anos já vão ter essa patologia em desenvolvimento, chegando até 80%, 90% quando esses pacientes chegarem a 80 anos de idade. E o que é isso, né? É o crescimento benigno da próstata, é o crescimento não cancerígeno, não canceroso da próstata, né? Que, como a gente pode ver nessa imagem aqui, acarreta alguns problemas para o paciente urinar. Então, o paciente que tem uma próstata crescida, ele pode ter, então, um quadro de dificuldade miccional, porque a próstata grande ela vai dificultar que a bexiga esvazie. E sendo uma patologia tão frequente e tão comum, mais comum que, por exemplo, o próprio câncer da próstata, eu acho que foi uma boa escolha para o nosso primeiro episódio, né? É uma doença que ela não tem uma etiologia totalmente definida até hoje, mas sabemos que ela sofre influências de fatores familiares, fatores hormonais, de comportamento também, de cuidado de saúde comum, né? Então, paciente que tem distúrbio metabólico, uma vida que a gente fala pouco regrada, paciente obeso que não faz atividade física, o diabético, ele tem então maior chance de desenvolver essa patologia. Mas a etiologia bem definidinha e tudo ainda ela é obscura, ainda está sendo bastante estudada, né? Acho que uma coisa bem interessante de ressaltar, e eu sempre tento dizer isso aos pacientes, é que a hiperplasia, o aumento, é uma coisa natural, é fisiológico ao homem, né? Isso é uma coisa que todos nós, homens, começaremos a ter a partir dos 45 anos, um pequeno aumento, né? E é claro que talvez esses sintomas vão se manifestar ali aos 55, 60 anos, né? Como você falou, está chegando a grande maioria dos homens ali acima, nos octogenários, aos 80 anos. Então, por ser fisiológico, né, é muito comum. A gente vê isso realmente todos os dias e afeta muito, né, os sintomas, né, decorrentes desse fechamento do canal, da hiperplasia, né, prejudicam muito a qualidade de vida dos pacientes, né? O paciente pergunta, né, doutor, de onde que veio isso, né? E é bem isso, é uma coisa quase que do desenvolvimento natural e do envelhecimento do homem, né? E às vezes o paciente pergunta assim, isso está rolado a testosterona? Está rolado, mas a quantidade de receptor que cada um tem de testosterona na próstata vai definir que às vezes os pacientes com o mesmo índice de testosterona, um vai ter hiperplasia maior que o outro, e isso tem um fundo genético, um fundo ainda que a gente está estudando, né, para saber. E impacta muito a qualidade de vida, o que você falou é muito importante. Como é uma doença crônica, às vezes o homem ele retarda procurar um médico. Exatamente. Né? Mas ele vai começando a sofrer os sintomas e ele vai adaptando. Ele começa a acordar à noite, coisa que ele não fazia. Ele começa a urinar um número maior de vezes, começa a ter uma certa urgência. Ele tinha vontade de urinar, mas dava tempo de chegar ao banheiro com calma, mas ele começa a ir um pouquinho mais rápido. O fluxo, que é aquela brincadeira que, né, todo mundo faz, que o homem nasce conseguindo fazer xixi lá no muro, né, longe. Sim. E ele vai envelhecendo, o jato urinário vai chegando perto do sapato, né? Vai caindo no pé. Vai caindo no pé. Então, esses são os sintomas principais e as queixas principais, né? Essa questão do receptor androgênico, do receptor hormonal, acho que é super interessante no sentido que isso é uma dúvida muito comum, né?
Às vezes você tem um paciente exatamente da mesma idade, o mesmo perfil, Mesma magro, coisa, tudo. isso. E assim, um realmente não tem sintoma nenhum. E outro tem uma próstata, às vezes, um tamanho muito grande, extremamente sintomático, às vezes indicação de cirurgia. E às vezes já fica difícil explicar, poxa, mas o meu irmão é igual a mim e tudo. E Por que comigo, ele né? tem ou não tem, mas por que isso está acontecendo comigo, né? Então, às vezes é pela quantidade desses receptores hormonais, né? Que são Sim. bem, que são Vão definir vão a definir, evolução né? da doença, né? Outra coisa importante também, acho importante a gente falar, a gente vê ali na próstata normal e a próstata aumentada, o quanto ela fecha o canal. A gente tem uma tendência até a seguinte premissa, né? De quanto maior a próstata, maior os sintomas. Sim. E não é bem assim, né? A gente vê, às vezes, pacientes com próstatas maiores, que têm poucos sintomas, e às vezes pacientes com próstatas bem pequenas, Às vezes com um muito tamanho até normal, sintomáticas. às vezes, É. né? Sintomático pela constrição mesmo, concêntrica, né, da Fechamento do próstata ao canal, redor do formato canal. da próstata, Isso. né? E a principal consequência, eu costumo falar com os pacientes, e tenho certeza que você também fala a mesma coisa, a gente conversa disso sempre, não é o crescimento, o problema não é o crescimento exatamente da próstata. A próstata crescer, ela mesma não terá uma doença, Sim. como se fosse o câncer de próstata, né? E hiperplasia prostática não vira câncer de próstata. Exatamente. Né? O problema é que ela gera um grande dano ao músculo da bexiga. E esse músculo da bexiga, eu costumo falar com o paciente que ele não dá retífica. Não tem o que fazer. Não volta atrás. Não né? volta atrás. O dano Uma vez que causado, essa ele é bexiga está reversível, né? cansada, né, com essa obstrução, não tem muito o que fazer. Né? Então é por isso que o objetivo nosso dos urologistas é sermos os guardiões da bexiga. Né? Nós temos que Preservar a tratar e função desse preservar músculo, a função do músculo da bexiga. Isso é uma coisa que eu sempre tento bem frisar, que isso. mesmo com o procedimento, com a cirurgia, esse dano causado não reverte. Ele não reverte. Então, às vezes, se a gente espera demais, o paciente espera demais, às vezes mesmo com o procedimento, um tratamento bem feito, o paciente continua urinando mal. É. Né? Então, Aquele a gente paciente reforça que a importância passou disso. daquele ponto, né? Passou do ponto. Um ponto que o músculo ainda estava compensando, na hora que o músculo descompensa, mesmo operando, às vezes esse paciente está fadado a urinar mal o resto da vida, né? E se não desobstruir também, aí ele vai acabar caindo num catéter, numa sonda para urinar, né? Então, Gustavo, considerando isso, então, a importância, né, e a prevalência, né, a quantidade de casos que a gente tem de hiperplasia, por que você acha importante justamente esse tópico de hoje, que são as anivações e a possibilidade de tratamentos pouco invasivos, né? Qual o papel disso para os pacientes com hiperplasia? O que a gente pode oferecer? Vamos lá. Então, interessante, até separei uma imagem aqui, que é a seguinte. Essa foi a evolução lá nos primórdios, né, da hiperplasia prostática. A gente tinha como opção, bem lá do século XVIII para XIX, que era a cirurgia aberta. E lá, ia passar através da bexiga, ou a prazo do pubis, retirar a parte da próstata que obstruía, o miolo da próstata, que a gente fala, o adenoma, né? Isso rapidamente migrou para um tratamento endoscópico, Certo. que foi deixar de abrir a barriga do paciente, utilizar então um aparelho pelo canal da uretra, um orifício natural que já existe, para a gente poder fazer essa desobstrução, essa raspagem, né? Bom, só que esses procedimentos, assim como a medicina toda veio evoluindo, né? São procedimentos que objetivam unicamente a resolução da patologia, né? Então, a gente teria que aceitar, por exemplo, assim, algum grau pequeno de incontinência numa cirurgia aberta. Certo. Por quê? Porque nós estamos tratando a doença, estava justificado. Aí esse paciente que faz uma raspagem de próstata, ou que tira a próstata aberta, né? Tira a próstata não, tira o adenoma, a parte do meio da próstata obstrutiva, ele não vai ejacular mais. Mas isso é uma consequência do tratamento. Eu acho que o refinamento técnico, o desenvolvimento dessas novas tecnologias, ele consegue adequar melhor a realidade e a expectativa do paciente alinhado ao tratamento da doença. Então, a gente vai ver e vai discutir situações em que, por exemplo, tem pacientes que são bastante jovens aí, 50 anos, 48 anos, e tem uma hiperplasia prostática, e esse paciente, por algum motivo, ele não teve filho. E a gente vai submeter ele a um procedimento que vai deixá-lo, por exemplo, com ejaculação seca. Né? Lembrando que esses procedimentos, eles raramente vão fadar o paciente à impotência, né? Não é uma consequência prevista. Mas a ejaculação seca o paciente não consegue engravidar, e é mais comum. Então, agora, com as evoluções, a gente consegue diminuir a invasão que a gente, né, promove ao paciente, a agressão,
e controlar alguns efeitos colaterais que são importantes para determinada gama de pacientes. E a gente Isso tentar é considerar fundamental. que não é uma normalidade esses efeitos colaterais, né? Não é uma normalidade. Assim, a gente, né? poxa, né? Mas é normal você não ejacular mais, é normal você ter um pouquinho de incontinência. Não. Não é normal. A gente tem opções hoje que permitem... Que você permite tratar bem a patologia. Exatamente. E minimizando todos os sintomas. Né? Até bom você falar nisso, eu acho que a gente pode... Coloquei antes aqui os procedimentos ditos convencionais, né? A ressecção e a prostatectomia aberta, para a gente discutir, então, realmente os novos procedimentos aí, as novidades. Eu até citei esses dias numa publicação que a urologia é uma especialidade que rema muito nesse sentido da tecnologia, muita coisa nova. Né? É bem interessante. E a urologia, eu considero que ela está numa fase muito boa, que ela evoluiu muito nessa frente minimamente invasiva, né? E aí, te convido então a falar do Rezum. Foi tão comentado recentemente em todas as mídias, é uma tecnologia nova. Conta para nós então como que funciona o Rezum. Bom, o Rezum entrou nessa gama de cirurgias realmente minimamente invasivas, né? Ainda considerando que a cirurgia convencional, a RTU, já era uma cirurgia pouco invasiva, mas o Rezum já entrou em realmente uma coisa minimamente, né? E foi um dos últimos modalidades, vamos dizer assim, de tratamento que foram lançadas, né? O Rezum surgiu no Brasil mais ou menos na metade de 2023, ou seja, não faz um ano que está disponível no Brasil. Na Europa e Estados Unidos, talvez 5, 6 anos. Então, é um procedimento bastante recente. E como é que funciona o Rezum? Então, o Rezum é um tratamento endoscópico que a gente consegue fazer, né, na própria clínica, ou seja, né, de forma bastante tranquila, um procedimento rápido. Rápido, né? A vantagem é rápido, 20 minutos, 30 minutos no máximo, procedimento, né, e com uma sedação. Ou seja, né, então o médico anestesista vai lá, faz uma sedação, fazendo o procedimento, o paciente já está acordado, né, claro, tem o rito ali da recuperação. O critério. Mas, ou seja, em 1 hora, 2 horas, o paciente está em casa. Né? Então, essa é a grande vantagem do Rezum. Então, o Rezum, assim, ele tem uma indicação em próstatas de tamanho aumentado, tem até mais ou menos de 70, 80 gramas. Né? Essa seria a indicação mais precisa. E, inicialmente, a ideia do Rezum era realmente minimizar, acho que como você comentou anteriormente, né? Esses efeitos colaterais, né? Esses possíveis efeitos colaterais das cirurgias tradicionais. Que já são um pouco invasivas, mas que colocam o paciente frente a efeitos colaterais inevitáveis na maioria das vezes. Né? Então, assim, o que a gente poderia prevenir? Por exemplo, aquele paciente jovem, né, que realmente é importante manter, às vezes, uma ejaculação, o Rezum já lhe possibilita, em mais de 90% dos casos, manter a ejaculação. Que a gente consegue respeitar um pouco mais a anatomia do paciente e isso previne. Então, essa talvez seja uma indicação para aquele paciente que quer ter menos efeito colateral, fazer uma cirurgia mais fácil, mais rápida, uma cirurgia segura, né? O paciente não precisa, né? Pode estar, às vezes, pacientes mais idosos também, com múltiplas medicações. Se diminui o risco. Se diminui o risco cirúrgico, né? Porque é um cirurgião que não sangra, então acaba sendo. Então, tem excelentes indicações em pacientes que talvez sejam mais exigentes quanto a esses efeitos possíveis, efeitos colaterais. E qual é a técnica, assim, né? O Rezum, então, é um tratamento endoscópico, então a gente entra com a câmera no canal e o Rezum, ele funciona com a injeção de vapor de água. Então, é o vapor de água, né, que vai mudar a célula do adenoma, né, da próstata em si. Então, ao injetar vapor de água, a um pouquinho mais de 103 graus, ou seja, você esquenta o tecido prostático em torno de 70 graus. E o que isso faz? Né? Esse tecido aquecido, né? Então você tem o aquecimento, ele desnatura a proteína, ele mata a célula, né? E essa célula morre, ou seja, e ela vai descamando aos pouquinhos. Entre apoptose e descama. Exatamente. Então não é um procedimento imediato. Tá? Então você é importante citar. Você o resultado não tira não é o tecido imediato, igual na cirurgia aberta, na RTU de próstata, você tem a retirada do tecido e o paciente já tem aquela melhora dos sintomas instantâneo. Já tem a percepção instantânea. Saiu da cirurgia. O Rezum não. Então você induz aquela morte celular, né? E ao longo ali de 1, 2, normalmente 3 meses,
aquela célula vai morrendo e vai saindo. Você vai sendo eliminada na urina. Na e sua você tem a melhora experiência- dos sintomas. Na sua experiência lá, a gente tem feito bastante resumo, né? Você tem visto melhor em quanto tempo, mais ou menos? Um prazo de quanto tempo? A partir do primeiro mês já começa a ter uma percepção da melhora dos sintomas. Assim. Antes disso, ainda não. Mas a partir de 30 dias já começa a melhorar um pouquinho mais. É Assim. prevenir o paciente disso, né? Explicar para ele. Ó, você tem vai que fazer o entender bem, procedimento, tem que entender bem. tem que ter um pouco de paciência, porque a melhora ela é mais lenta, né? E a eleição para paciente com múltiplas comorbidades é interessante, né? Sem dúvida. Pacientes, a gente aqui ainda no sul, né? Melhor ainda, a expectativa de vida é muito alta, né? Então a gente vê que os pacientes, graças a Deus, vivem muito e com boa qualidade de vida, né? E tem um detalhe também nisso que é assim, né? O paciente que é anticoagulado, né? Muitos pacientes hoje, quantos a gente opera no hospital, tomam um anticoagulante. A expectativa de vida vai aumenta aumentando e o paciente é muito mais comum achar o paciente que usa AS, clopidogrel, algum xarelto. Né? Isso para nós cirurgiões dificulta bastante, né? Porque é todo um preparo que a gente precisa fazer. E o risco cirúrgico aumenta também, inevitavelmente. Então, procedimentos como esse que não sangram, né? Às vezes o uso do anticoagulante não atrapalha. Não dificulta tanto assim a programação cirúrgica. Então, isso é um diferencial da técnica também. E a anestesia, e o tempo cirúrgico, porque a gente sabe que o tempo cirúrgico ele está muito arrolado, né, ao vulto cirúrgico que você faz, a recuperação do paciente, né, o paciente que com tempo cirúrgico prolongado é uma anestesia mais longa, é mais droga que o paciente usa, e se você tem um procedimento tão rápido, naturalmente, para o paciente a agressão é menor, né, então esse paciente ele consegue sair bem. Acho que é uma boa opção. E fazer na clínica é muito vantajoso. Você não fazer em regime ambulatorial. Né? O paciente não precisa entrar no hospital, não precisa internar, não tem aquela logística, aquela burocracia toda. Né? Você mantém a segurança com o anestesista ali e facilita. É muito cômodo, né, pro paciente. Né? Realmente. Uma coisa que você falou, interessante a gente até esclarecer assim, para o pessoal que nos assiste, é o seguinte. A gente fala assim, que a próstata é grande, né? Aumentou a próstata. Então, qual que é o valor de referência da próstata? É 20, 30 gramas ali. Tamanho de uma noz, né? De Natal. Aí a gente fala que depois disso, a próstata é aumentada. Então, 40 gramas é uma próstata grande. Né? 60 gramas, 70 é aumentada. Mas a gente tem próstata de 200 gramas, 150, 300 gramas, né? Então, tem as próstatas ligeiramente aumentadas e as próstatas muito aumentadas, né? E aí, o que você citou, eu concordo contigo. Eu acho que existe no resumo, se a gente está fazendo uma expectativa de tratamento com resultado ótimo, com resultado padrão, um bom resultado que a gente espera, eu acho que é isso aí, 70 gramas. Acho que as próstatas maiores que essas... tem que ser cuidadosa, assim, realmente. Porque senão aí o paciente acaba fazendo o procedimento e falando que a técnica não funciona. A técnica é ruim. Como tudo, né? Se mal indicado, tem tudo para a gente não ter tanto sucesso com a técnica, né? Bem, concordo. Vamos passar para o próximo? Vamos. Vamos lá, então. O ROLEP. Gustavo, acho que o ROLEP está super sendo bastante comentado. A gente tem diversas personalidades aí, né, que fizeram o ROLEP há pouco tempo. E é um procedimento que tem, eu acho que um potencial muito grande. Muito Acredito grande. Ainda que no país, apesar de ainda estar nos passos mais iniciais, vai crescer demais. Comenta pra gente um pouquinho, fala o que é o ROLEP. O ROLEP, né, a nucleação prostática, eu considero um procedimento muito bom. A gente tem feito, tem acompanhado os resultados, né? Ele teve o seu desenvolvimento inicial, porque a gente tinha comentado desse volume prostático, do tamanho da próstata. A gente sabe que a cirurgia endoscópica para próstatas acima de 80, 90 gramas, ela funciona, mas com um resultado muito pobre, perto de uma próstata menor. Perde eficiência. O paciente fica bem 2 anos, 3, né? 4 às vezes. Mas não tem aquela longevidade. A validade da cirurgia diminui. Né? Então, ele veio... Quando a gente se deparava com pacientes com próstata acima de 80, 90 gramas, a gente tinha dificuldade em indicar a cirurgia endoscópica porque a gente quer uma coisa que seja resolutiva para o paciente. E muitas vezes a gente tinha na mão, primeiro, a cirurgia aberta, depois a laparoscópica, né? E o ROLEP veio no início para suprir essa possibilidade de se tratar o paciente com próstatas ainda maiores, também por via endoscópica.
também pela uretra. Sem a gente partir para a cirurgia aberta, né? Cirurgia porque aberta. não tinha possibilidade... Isso. E a intenção do Holep é, através do canal, a gente retirar todo o adenoma prostático. Então, todo aquele tecido que obstrui, ele é destacado através do uso do laser da cápsula prostática. Uhum. Esse tecido em bloco, né? É um tecido maior, ele obviamente não vai passar pela uretra. Uhum. A gente joga esse tecido para dentro da bexiga, utiliza um aparelho que é o morcelador para fragmentar esse tecido e aspirar ele através da uretra, né? Eu acho que a vantagem da Holep, agora no Brasil tem difundido mais e tudo, né? Acho que ela é uma evolução da ressecção, da RTU. Acredito que a grande vantagem do Holep é você não ter limitação de tamanho prostático. Acho que essa que é a vantagem. Mas a gente tem que levar em consideração que é uma cirurgia feita em regime hospitalar. Então você vai precisar de uma anestesia. É um tempo ali de procedimento de 1h30, 2 horas, dependendo do volume prostático e tudo. Né? É um procedimento com mais etapas. Primeiro você nucleia, depois você morcela. Né? Não é um procedimento tão simples. Certo. É um procedimento que exige uma curva de aprendizado, um treinamento também maior. Mas eu acho que ele tem a grande vantagem de não ter limitação de volume prostático. O paciente, igual a gente operou, 300 gramas de próstata, tudo bem, né? Recuperação do paciente com sintoma irritativo, com ardor miccional, ela demora mais um pouco? Sim. 60 dias, 30, 40, 60 dias? Sim. Mas a gente percebeu que o Holep, para próstatas menores também, ele tem uma efetividade maior que a ressecção nos últimos trabalhos. Então, a RTU de próstata, a raspagem pelo canal, que é amplamente utilizada no mundo inteiro, né? A gente vê que a recidiva dessa doença, do crescimento de novo da próstata em 10 anos, acontece em pacientes pós-operatórios de RTU em até 25%. As séries falam em 17%, algumas em 25%. Eu até acho que isso é devido ao quão heterogêneo é o urologista que resseca. Tem cara que resseca muito bem. E tem cara que resseca menos, ou resseca um volume menor. Certo. E aí vai oscilar muito, esses resultados vão oscilar muito, né? Talvez o resultado da Holep seja mais uniforme, né? Eu acho que com uma boa curva feita ali, em mãos experientes, eu acho que o resultado é mais uniforme. E o índice de recidiva é baixíssimo, né? Abaixo de 1% em 10 anos. Então, acho que é uma técnica bem interessante. Tem um problema que a gente enfrenta no país, que é custo maior do que uma cirurgia, né, convencional, digamos. Mas acho que é bem interessante. É um procedimento que ainda não está no rol, né? Não está no rol da ANS. Então, às vezes, o custo acaba sendo um problema, né? Em muitos lugares de nós, terceiro mundo, o custo, às vezes, é proibitivo. Sim. Né? Essa questão da recidiva é bastante interessante porque, realmente, na enucleação, no Holep, a gente consegue fazer uma retirada de adenoma do tecido muito maior. Grande, né? Muito grande. Como a gente consegue ver a cápsula e retira bem rente a cápsula, então ele é mais efetivo, vamos dizer assim, que alguns procedimentos na quantidade de tecido retirado. Obstrutivo removido. Talvez, é a validade maior, né? Então, por mais que seja talvez uma via semelhante à da ressecção, essa enucleação é muito semelhante à cirurgia aberta que nós fazíamos há alguns anos atrás. Isso. Porque a gente respeita realmente essa anatomia e fica realmente uma loja grande. Uma loja grande, né? Só a cápsula da próstata, né? Que é essa parte mais externa da próstata, completamente oca, assim. Isso. E tem a vantagem de se manter a via endoscópica. Então você não teve que fazer um corte no paciente. E toda vez que a gente fala isso, poxa, o pessoal, né, a gente martela tanto no minimamente invasivo, em vias naturais, orifícios naturais e tudo, porque a gente sabe que a recuperação é muito melhor e você tem menos complicações. Exatamente. Você faz uma cirurgia incisando o abdômen do paciente, o paciente pode ter uma hérnia. Sim. Né? Ele pode infectar uma ferida. Ele não pode voltar à atividade de trabalho ou natural dele antes dos 60, 90 dias por risco de deiscência. Então, quando a gente usa orifício natural ou minimamente invasivo, a própria laparoscopia, aí realmente é muito superior. Né? A gente vê isso todo dia. Né? E você vê que os casos, né, de rolo, por mais que você pegue uma próstata 100, 110, 120 gramas, o paciente via de regra fica um dia no hospital. Né? Um dia no hospital. Um dia, né? Um dia com catéter. Um dia com sonda pelo canal, pela uretra. Isso, depois você retira o paciente e vai para casa, casa muito bem. E essa questão dos sintomas, é claro, né, naquela situação da próstata de 300 gramas, eu acho que é muito dependente do volume, né? Do tamanho do procedimento, do tempo de cirurgia, né? E tem a própria cicatrização do tecido, né? Pelo lado interno da próstata, é a loja maior, que fica. Né? Você tem que, né,
tudo tem que, aquele tegumento tem que recuperar ali para o Sim. paciente parar de ter sintoma. Eu tenho a impressão, pelo que eu tenho visto, que quanto maior a loja, né, e maior o tempo cirúrgico, maior é o tempo que o paciente demora para voltar a uma micção muito confortável. Ele já tem melhora imediatamente após a cirurgia. Mas para ele chegar no topo, lá onde a gente quer, esse paciente ele demora um pouquinho mais. Vamos colocar uma média de 30 a 90 dias. Esse paciente vai ter recuperação dos sintomas e eu acho que isso está muito ligado ao tempo cirúrgico e ao volume prostático. E claro, a técnica, né? Você não ficar forçando o esfíncter, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E possíveis efeitos colaterais, assim, quando você é questionado? Você, Bom, qual a tua orientação em relação a isso? Tá? Mas quais as boa. complicações da enucleação? O efeito colateral esperado é a ejaculação seca, como a ressecção, também na maioria absoluta das vezes, a cirurgia aberta inevitavelmente. Sim. E eu acredito que o rolo é inevitável também. Então, a gente tem uma certa sorte com isso, que muitos pacientes que vão submeter o procedimento já têm prole constituída. Já tem uma certa idade. Já tem uma certa idade, já tem os filhos, mas, de qualquer maneira, alguns vão queixar que a relação do orgasmo com a ejaculação fica um pouquinho alterada. Não, doutor, tá tudo bem, tenho orgasmo, tenho relação, namoro normalmente, mas não ejacula. Então, é bom, mas não é exatamente igual. Sim. Então, se o paciente tem esta prioridade, eu acho que nós vamos ter que optar por outros procedimentos, outras intervenções. Porque realmente é uma coisa que a gente tem que alertar o paciente. Eu acho que isso é o principal. Uma urgência miccional também, muitos outros procedimentos o paciente vai experimentar. De uma forma geral, toda vez que você instrumentar o canal urinário, né, e promover alguma ressecção ali dentro, seja ela com qualquer fonte, esse paciente pode ter uma... E muitos dos efeitos colaterais nessa cirurgia são temporários. Temporários, né? A maioria deles, né? A maioria deles. Uma ardência no canal, um pouquinho de sangramento, né? Um gotejamento ali, né? Terminal. Ali. Então, o fato do paciente ter vontade de ir ao banheiro e ter que ir muito rapidinho, né? Então. São sintomas que, havendo ali melhora ali do trauma cirúrgico, esses sintomas regridem e ficam bem, né? Realmente. Então, talvez num período de 20 a 30 dias, a maioria dos sintomas resolvem super bem. Estão muito bem. Né? Muito bem. Bom, vamos para o próximo, então. Greenlight. Greenlight. Uma técnica que eu gostaria que você nos apresentasse, porque, inclusive, você tem maior experiência com o Greenlight do que eu. O Greenlight é outra técnica minimamente invasiva, né? Que é uma ablação. Né? Eu acho que literalmente é um derretimento da próstata. Então some o tecido, isso, né? é uma técnica que também é feita pela uretra, né? Por um orifício natural, então sem corte, sem incisão, sem nada, tá? Então tem essa fibra, né, que sai um laser verde, né, como o próprio nome, né, Greenlight, né? Então esse laser verde ele faz o aquecimento e ele fulgura. Então ele derrete o tecido prostático. Certo. E isso vai fazer com que realmente ali a uretra, né, aumente seu calibre e você resolva aquele padrão obstrutivo, né, da glândula do adenoma prostático. O Greenlight também ele tem sua indicação em próstatas até de 70, 80 gramas, se a gente for seguir as diretrizes, né, por ser uma técnica talvez parecida, né, ou com um objetivo semelhante à da ressecção, à da RT1. Tá? Então, apesar de ser uma energia diferente, mas a ideia, né, o tamanho da próstata, você tem uma limitação de tempo. Né? Você não pode ficar horas e horas ali, então, utilizando pela posição do paciente, pelo uso de líquido, de soro fisiológico na irrigação. Então o volume da próstata acaba sendo um fator limitante. Então, a gente fica limitado a 70, 80 gramas, certo? Acho que essas técnicas da ressecção, o Rezum, o Greenlight, acho que eles vão pegar... Os pacientes são parecidos, né? Tem um teto. Máximo, né? Tem um máximo, E o Greenlight, assim, talvez, ao meu ver, assim, quais a grande vantagem do Greenlight? É realmente um procedimento que tem uma taxa de sangramento muito baixa, pequena. Né? Muito baixa. Talvez sangramento de gotas, assim. Porque ao mesmo tempo que ele derrete, que ele faz essa ablação do tecido prostático, ele faz a coagulação. Sim. Então não tem isso. Então ele é até mesmo indicado em pacientes
em vigência, usando o anticoagulante. Então, sim. uma ótima Alguns indicação. pacientes não precisam suspender um paciente que anticoagulante. não pode, não, o cardiologista não deixou Proibitivo suspender, não suspender deixou. o anticoagulante. É possível fazer, por exemplo, o Greenlight. Já uma cirurgia aberta, uma cirurgia, um RTU, você já começa a ter talvez uma taxas, índice de complicações um pouco maiores. Isso é interessante falar, porque às vezes o paciente não pode suspender o anticoagulante. Não pode. Colocou um stent cardíaco ou fez um AVC um alto isquêmico. risco cardiovascular, né? Isso. Infartou há pouco tempo. Enfim. Não tem como você suspender o remédio, porque você vai conseguir operar, mas você vai abrir uma possibilidade dele complicar da doença de base dele. Exatamente. Eu acho o Greenlight uma boa técnica. E os últimos pacientes lá, anticoagulados, né? Anticoagulados. Né? E não sangra, né, cara? Não sangra. Então, você possibilita uma alta precoce, às vezes em menos de 24 horas, menos de 24 horas de uso de sonda, catéter, né? De sonda. E ele acaba, assim, né, por ter talvez a ideia da técnica ser semelhante à cirurgia convencional, ele acaba tendo os mesmos efeitos colaterais. É isso que eu ia te perguntar. Né? Como você muda ali a anatomia, a conformação ali da musculatura ali da próstata, ele acaba tendo também essa ejaculação retrógrada, né? Então, assim, é uma possibilidade relativamente grande de não ter mais ejaculação depois. E, enfim, a cicatrização acaba sendo muito boa. Como é uma espécie de queimadura, talvez sintomas ali irritativos, uma ardência no canal por um tempo um pouquinho mais prolongado, mas sintomas temporários, né? De forma geral, muito bem aceito pelo paciente. É uma boa opção, né? Uma boa opção de procedimento para pacientes talvez um pouco mais complexos, que a gente exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Especialmente com sangramento, né? Exatamente. Eu costumo falar com o paciente antes de operar, pelas técnicas que a gente faz, que ele vai experimentar tipo uma cistite depois do procedimento. Homem não sabe o que é cistite, né? Então a gente vai arder para urinar. Às vezes eu falo com a esposa. Ele vai queixar para você como se fosse uma cistite. Aí quando eles voltam no consultório, doutor, é o que você falou. Ele parece uma cistite, mas já melhorou. Geralmente eu peço voltar com 15, 20 dias, o paciente já está saindo desse quadro já da irritação. Levantando à noite para urinar, coisa que ele, né, com urgência, né? O Greenlight é boa técnica. Eu gosto bastante do Greenlight. Apesar do que eu acho que ele tem essa reserva mesmo para esse paciente anticoagulado e tudo, mas é uma bela carta na manga. É uma excelente, nesse sentido, sim. Isso aqui também eu queria que você me falasse. Nós fizemos uma recente lá, né? Você operando, eu fui ser auxiliar lá. Qual que é o papel da cirurgia robótica na hiperplasia prostática benigna? Isso é importante a gente falar, porque está bem definido a robótica no câncer de próstata. Né? Sim. Que ela é uma técnica que já está bem difundido as vantagens da técnica. A eficácia de tratamento ela é comparável a todas as demais, um pouco superior, e de efeitos colaterais, muito superior, né? De diminuição de efeitos colaterais. Mas hiperplasia prostática benigna? O que você acha de vantagem da robótica em fazer HPB? Eu acho que a cirurgia robótica para hiperplasia, eu acho que é uma excelente opção também em próstatas de volume maior, de tamanho maior. Tá? Vale lembrar assim, que tudo que a gente comentou até agora são tratamentos por orifício natural, sem incisão, focos, né? sem corte, sem nada. A cirurgia robótica ela não respeita isso. Então, são pequenas incisões abdominais, onde você tem, talvez, uma agressão um pouco maior nesse sentido. Tá? Então, você não respeita, né? Você não respeita realmente a anatomia da uretra, da bexiga. Tá? Então, como você tem essas incisões, talvez ela seja um pouco mais invasiva nesse aspecto. Mais mórbida. Mas é um excelente, né? Hoje a tecnologia, né? Os recursos de movimentos que os braços robóticos nos permitem, né? Movimento delicado, né? Curvatura, né? Que a gente consegue ir até no final sem fazer pressão, sem fazer tração, sem ficar puxando, né? Então acho que é uma excelente opção para próstatas volumosas. Né? Então acima de 80 gramas. Por quê? Porque a gente vai reproduzir a técnica aberta. Sim. Né? Então exatamente, a gente por 3, 4, 5 pequenos cortes de menores de 1 centímetro, você vai reproduzir exatamente a técnica aberta, onde nós retirávamos mais de 90% ali do tecido prostático. Do tecido prostativo. Tá? Então, a gente consegue respeitar isso muito bem.
Não existe assim um limite de tamanho assim, então a gente consegue fazer próstata 100, 200, 300 gramas, né? E você vai retirar isso, né? Sangramento mínimo, né? Sangramento você vê muito pequeno, muito de perto, em detalhe, né? Porque você consegue respeitar muito bem ali a anatomia da cápsula prostática. Esse limite da cápsula, né? Pequenos vasos, a gente consegue fazer a hemostasia, a coagulação imediatamente. Né? Sangrou, você já cauteriza. E a delicadeza dos movimentos, né? O tamanho, né? Você consegue aumentar bem a visão, né? Essa ampliação do movimento te dá uma visão muito bem detalhada, com as 3 dimensões também que o robô permite. Então, eu acho que é uma excelente opção para próstatas um pouco maiores, né? Via de regra, a recuperação é muito boa, né? O paciente fica 24 horas, às vezes menos de 24 horas internado, porque você não precisa ficar fazendo aquela lavagem da bexiga, que é muito comum. Não tem que ficar irrigando muito a bexiga. Na cirurgia aberta, o paciente ficava 2, 3 dias no hospital para lavar a bexiga. Na cirurgia convencional também, 1 a 2 dias. Sim. Então, os pacientes ficam algumas horas lavando a bexiga, normalmente não tem sangramento, o que te possibilita a alta precoce. Né? A dor no pós-operatório normalmente é muito, muito pequena. O paciente fica ali normalmente 5 dias ali com a sonda, né, até cicatrizar. Né, cicatrizar bem o canal. Às vezes cicatrizar bem o canal, eventualmente, dependendo da técnica, você tem que fazer uma incisão, né, um cortezinho na bexiga. Então, isso tem que cicatrizar também. Então, o paciente fica um pouquinho mais com a sonda. Mas próstatas grandes, muito grandes, é ótimo. E você consegue, como você reconstitui, né, cobre, né, talvez uma vantagem. Uma vantagem a trigonização, né? Você fecha esse defeito ali de onde estava a próstata. Né? Porque na técnica normal, você raspa, ou queima, né, entendendo? E fica aquela. E demora 20, 30, 40 dias para cicatrizar. Na robótica, você puxa, né? Você trigoniza, ou seja, você recobre tudo. Então, o paciente, em 1 semana, 10 dias, teoricamente, ele não tem mais desconforto, não tem ardência. Claro, vai ter algum sintoma, né, inevitável, mas vai ter talvez menos sintomas do que as outras técnicas que nós comentamos até agora, assim. Então é uma boa opção. Eu acho que vale a lembrança. Eu acho que é importante. E é mais e é mais uma carta na manga que nós temos. É mais uma possibilidade. E como a gente tem a possibilidade de fazer isso agora na nossa região, então acho que é bem interessante. O que eu acho interessante do robô, a gente comenta muito, é que, só para o pessoal ter uma dimensão, né? A localização da próstata, ela é muito pitoresca, né? Tá debaixo desse osso nosso aqui, do pubis, escondidinha lá embaixo, abaixo da bexiga. Ou seja, a pelve masculina já é uma pelve mais estreita. Atrás por baixo, debaixo do osso, lá embaixo. Então, isso num espaço muito restrito. Isso, reto do lado, a bexiga acima, o osso que não te dá espaço para mexer. E aí a dificuldade de você entrar com a mão lá dentro para fazer o movimento, né? Então, e às vezes a cirurgia aberta, ela é romba, né? Sim. A gente faz a cirurgia aberta de uma maneira mais romba, mais cruenta, porque você não consegue realmente alcançar com fineza aquele vasinho, aquele planinho certinho. Você entra, mas com uma dissecção mais romba. Sim. Funciona? Funciona. Só que o paciente vai ficar mais tempo internado, vai requerer uma irrigação vesical, vai sangrar um pouco mais e tudo. E eu acho que a robótica ela consegue refinar muito isso, sabe? Eu só queria fazer mesmo uma observação, acho que você comentou ali, de forma muito interessante, né? A cirurgia robótica no câncer de próstata já está muito bem estabelecida. Muito bem né? Acho que a gente não está falando muito de câncer hoje, mas hoje a gente pode dizer tranquilamente que a cirurgia robótica para câncer de próstata já é o padrão. Padrão ouro, né? Já é o padrão. Padrão ouro. Justamente por essas vantagens que nós falamos. Destreza de movimento, né? Um movimento mais delicado. Né? E a técnica da cirurgia por câncer é um pouquinho diferente. Né? Até agora a gente está falando de cirurgias que a gente respeita a cápsula. A casca da Então você tem um envelope. A gente não sai para fora daquilo. Isso. Na cirurgia de câncer, a gente vai para fora, né? Então toda essa cápsula, retirar isso tudo, essa casca da próstata, assim, ela sai. Ela vem junto. E aí é que está a vantagem da cirurgia robótica, a gente consegue preservar os nervos, né? Os vasos que passam junto à cápsula. E aí que tá, a gente ganha funcionalidade na cirurgia do câncer.
que é continência, preservação de potência e ereção, né? Sim. Então essas são grandes vantagens das cirurgias robóticas que hoje não, acho que talvez não se compara à cirurgia tradicional, até mesmo a cirurgia laparoscópica que nós fazíamos até há pouco tempo, assim, a recuperação do paciente é realmente impressionante, né? O que a gente vê da cirurgia robótica é isso, né? A gente vai lá, opera o paciente, tudo, a gente gasta um tempinho, um pouco maior, mas claro, porque a cirurgia ela é mais delicada, ela é mais uma cirurgia maior, né? Um porte cirúrgico maior, né? Mas é impressionante como os pacientes estão bem no pós-operatório, né? Um dia depois, os pacientes estão ótimos, assim, não tem queixa quase nenhuma. 78, 79 anos, eu acho que o nosso último paciente, que em 24 horas estava em condições de alta, super bem. Né? Realmente, a agressão é menor. Então, acho que só realmente ressaltar que para câncer de próstata, né, acho que é o padrão, a cirurgia robótica está bem definido, eu acho que isso hoje não tem volta. É claro que a gente tem um pouco essa dificuldade do acesso, né? Essa limitação ainda não está tão difundido custo, né? Mas de forma geral é o padrão é o padrão ouro assim para tratamento de câncer de próstata. Assim. Concordo. E aqui últimos comentários de técnicas também modernas, né? A gente tem são 3 modalidades. São 3 boas opções. Boas opções. Boas opções. Uma não está disponível ainda aqui no país. Tive a oportunidade de ver lá na Europa recente. E essas 3 opções entram junto, talvez, com o resumo. Né? Junto com o resumo. Eu acho que é uma categoria parecida de pacientes. Que é o paciente que quer preservar uma função sexual completa, digamos, com ejaculação. É um paciente ou que não tem condição cirúrgica ou é muito jovem para uma agressão grande. É melhor esse paciente... Ele tem uma alternativa, por exemplo, de fazer um resumo, de fazer o resumo, fazer um iTind, um Urolift e ter mais essa qualidade, né, da função sexual por mais ali 15 anos, talvez 10 anos. E aí sim, se for necessário, ele submeter um procedimento mais definitivo, digamos. Eu acredito que esses procedimentos eles têm uma boa colocação, sabe? O iTind, né, que tá ali, ele funciona com a mesma lógica do stent vascular, né? Certo. É a gente colocar um stent, ou seja, uma mola que vai, a grosso modo, uma mola que vai ampliar o canal da uretra. Resolução imediata, né? Sim. O paciente já tem um resultado imediato, né? E acho que o iTind, apesar dele ser protocolar nos protocolos europeus, que é o que a gente segue, né? Eu acredito que ele demanda mais um tempo, assim, estudos de 15 anos. Um segmento maior para a gente entender como é que vai ser depois. Né? E também para os ajustes no próprio dispositivo. Isso aqui em 15 anos, isso aqui funciona, isso aqui é melhor assim, é pior assim, mas é bem definido. Sim. É protocolar, está nos guidelines todos. Aliás, tudo que a gente está falando aqui estão nos guidelines, né? Baseado em literatura, né? Então, são procedimentos já definidos. Pode oferecer para o paciente. Acho que ele é uma boa opção, especialmente no paciente que não tem condição cirúrgica. Eu acho que é perfeito. Perfeito. Ótima colocação. Não consegue colocar o paciente no centro cirúrgico. Procedimento rápido, a mesma coisa a ideia do procedimento é muito simples, né? Se for pensar. A ideia, o conceito é muito simples. É muito simples, né? É uma ideia boa. E o Urolift, que é muito utilizado já no Brasil também, a gente já tem resultados já sedimentados do Urolift, que ele grampeia, né, o tecido prostático, ele comprime o tecido prostático contra a cápsula prostática. E aí esse canal também se amplia. Certo. E é interessante que também é um resultado imediato, né? Imediato. Resultado, o paciente faz o procedimento, ele está urinando bem no dia seguinte. Né? Lá na próxima micção dele já é melhor, né? Assim como as cirurgias também mais invasivas. Isso é o que eu encontrei na internet. Siri encontrou na internet sobre o Urolift. Então, também é uma boa técnica. Agora, eu acho que, eu até te falei isso quando voltei recente de viagem, eu acho que nós vamos ter uma surpresa quando a Anvisa autorizar o Aquablation no Brasil, sabe? Eu tenho uma opinião muito particular sobre o Aquablation. O que é o Aquablation, né? Ele é um braço robótico que passa um instrumento através do canal da uretra, com o paciente anestesiado, que esse instrumento ele faz uma ablação do tecido prostático com pressão de água, né? Certo. Um jato de água. Né? Um jato de água. O detalhe é que existe um ultrassom simultâneo em que você vai demarcar no ultrassom os limites em que a penetração desse jato de água vai. Então, a marcação ali é feita pelo cirurgião, ele demarca os limites, vem a primeira passada do jato de água, aí a cápsula prostática encolhe, porque já deu uma
Sim. uma diminuída no tecido interior. Já fez aquela primeira limpeza. Primeira né? limpeza. Aí você marca novamente, e eu vi o pessoal fazendo, e passa novamente o aparelho. Eu acho que isso vai evoluir muito com a inteligência artificial. Isso. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar nessa marcação. Sem dúvida. E é um procedimento de 8 minutos. 5 minutos na primeira passagem, 4 a 5 minutos, 3 minutos na segunda passagem. Muito rápido. Inconveniente, sangra. Porque quando você vai lá e faz o jato de água em alta pressão, não tem hemostasia. Não coagula nada. Não coagula né? nada. Só tira o tecido. Só tira o tecido. E aí você tem que entrar com um aparelho de ressecção convencional para fazer uma hemostasia adequada depois. Mas a vantagem realmente é a velocidade e a resolutividade. Porque ele limpa o miolo da próstata. E essa questão, já que o nosso foco de hoje é falar em tecnologias, novas tecnologias para o tratamento, sim, talvez o Aquablation é super interessante por estar associado com uma inteligência artificial. Né? Então, essa leitura em tempo real do formato, né? Porque cada próstata tem um formato, um pouquinho mais arredondado, uma mais ovalado. Isso. Então, o Aquablation permite essa leitura. Essa leitura aí vai ficar... E ele muda conforme ali a posição, tudo, sim, né? Então, eu acho que é muito interessante. A chegada da inteligência artificial vai ser assim definitiva. Agora, nós não temos no Brasil ainda, né? Sim. O Aquablation não está disponível no Brasil ainda. Deve chegar logo, mas acredito, eu acho que deve chegar. Eu acho que não vai demorar, né? Acho que não. Mas são boas técnicas também, fazem parte do arsenal, né? Aqui nós comentamos que está bem definido a questão da robótica. Né? A questão da robótica. Eu acho que isso é uma questão pacificada. Sim. E aquela discussão, mas é caro, cara, não tem jeito. A tecnologia, ela vem e se ela tiver carregando consigo os benefícios clínicos e as respostas boas, você tem que oferecer para o paciente o melhor que você tem. Hoje sim. O melhor que você tem. Né? Você tem que estar atualizado para oferecer Você tem que ofertar assim, a melhor possibilidade, né? Claro, disponível que nós temos aqui. Sim. Respeitando a limitação do paciente. A gente tem que entender isso. Né? Eu também acredito que não é por causa disso que você vai deixar de oferecer para o paciente. Né? A robótica, eu acho que no câncer de próstata realmente não volta. Não tem mais volta. Eu acho que os trabalhos estão cada vez mais claros. Trabalhos robustos, né? Nós já temos algumas evidências que até mesmo do ponto de vista tratamento oncológico, né? Sim. A cura do câncer, a cirurgia robótica traz uma vantagem. A curva tende à vantagem, né? Isso, né? Então, a curva está tendendo à vantagem. No longo prazo. Acho que sim. Então, isso é... Ponto pacífico. Ponto pacífico. Acho que sim, concordo. E depois disso tudo, o que você acha? Vai ter espaço ainda, ou tem espaço ainda, para RTU, para ressecção convencional, a raspagem, né? Não. O paciente fala, vou ter que fazer uma raspagem da próstata. Então, que é a ressecção transuretral, ressecção endoscópica. E para prostatectomia, você acha que ela se encaixa? Se você considerar tudo que a gente falou até agora... Fica parecendo que não tem mais espaço nenhum. Né? Mas em nenhum momento a gente tem que falar mal realmente das técnicas convencionais. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Né? Eu acho que o arsenal de técnicas minimamente invasivas, de novas tecnologias, eu acho que é super importante. Temos que ter disponível, a gente tem que estar disponível, saber fazer. Né? E a gente tem que entender hoje que as pessoas têm desejos diferenciados. Tem um paciente jovem que quer manter função sexual 100%, função ejaculatória. Tem um paciente de meia idade que não está tão preocupado. Que não está tão preocupado. Tem um paciente idoso que não pode ter um risco cirúrgico aumentado. O risco. Você tem que ter opções para esses pacientes. Certo. Né? E às vezes a expectativa do paciente é diferente. Eu quero fazer um procedimento em meia hora, a semana que vem vou viajar. Não quero complicações. Não quero internar. Então a expectativa é diferente. O paciente que talvez não se importe tanto com essa questão pode ficar 2, 3 dias internado. Para ele não é um grande. Então, eu acho que isso a gente tem que entender. Então, essa gama de tratamentos eu acho que é super importante nesse aspecto. Tá? Agora, sim, tem espaço ainda para RTU, para prostatectomia? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Até porque nós temos que ser realistas. A realidade no Brasil, às vezes, claro, é muito diversificada. A gente tem uma região talvez um pouco mais diferenciada, né? Nesse aspecto. Mas a gente tem que entender que o Brasil não é um país em desenvolvimento e isso não é a realidade de todo mundo. Então, assim, a RTU, sim, ainda é o padrão ouro. Cirurgia. Ainda está nos consensos, ainda está no guideline. Ainda é padrão ouro no guideline. Tem seus efeitos colaterais. Ela pode ser
menos interessante, dependendo do ponto de vista. Ou do volume efeitos colaterais. prostático, de durabilidade. Mas é uma boa cirurgia. Eu acho funciona bem. Um ótimo procedimento. Nós estamos super acostumados a fazer. A gente entende o funcionamento da cirurgia, o manejo de pós-operatório. Você já tem das uma possíveis complicações, você já sabe como paciente, manejar. Então, em via de regra, os pacientes ficam muito bem. Então, eu acho que tem excelente. Um bom espaço, sim. A cirurgia aberta, confesso que a gente tem evitado. Sim. Hoje, com a cirurgia robótica, o ROLEP, né, eu acho que a cirurgia aberta realmente ela é mais agressiva, talvez mais mórbida. Né? Mais mórbida, sem dúvida. A recuperação acaba sendo bastante longa. Arrastado um pouquinho. Você vê que dependendo do paciente, para voltar às atividades, 90, 100 dias, assim, até cicatrizar bem o corte. Sim. A lesão muscular, o trauma muscular da incisão. Então, para prostatectomia por HPB, né, para hiperplasia, não câncer de próstata, eu acho que tem um espaço um pouco mais restrito, mas em regiões talvez que não tenham a disponibilidade das outras técnicas. Onde você não tem a tecnologia ou ainda é muito caro, não existe às vezes uma formação nesse aspecto. Né? Acho que a tendência é a prostatectomia retropúbica ou transvesical, que fizemos muitas, né? Sim. Muitas, especialmente na rede pública. Tem bons resultados, a gente não pode negar. Bons resultados. Sim, apesar dos efeitos, é uma excelente cirurgia. O paciente fica muito bem depois. Porque como nós refinamos as técnicas, agora a gente já discute em conjunto o resultado cirúrgico com a agressão, né? Então a gente quer o mínimo de agressão, o melhor dos resultados com o mínimo de efeito colateral. Então eu acho que nesse contexto, a prostatectomia aberta, numa série aí de alguns anos, ela tende a ir desaparecendo devagarzinho. Sim. Né? Agora, a ressecção endoscópica, eu acho que ela está muito bem colocada para pacientes com próstatas grandes, mas não imensas. Sim. Próstata ali de 60 gramas, 70. Acho que a ressecção ainda é uma boa alternativa, sabe? Especialmente em mãos mais experientes, naqueles colegas que são ressectores de ofício, né? Sim. O pessoal que resseca realmente bem vai ter resultado bom, muito bom. E gostaria, então, de agradecer aí a todo mundo que nos acompanhou. Que ficou com a gente até agora, assistindo até o final. Esse debate da próstata grande, né? Só que é uma realidade que todos nós vamos enfrentar. Se tem alguns homens assistindo, todos vamos enfrentar, né? Não tem muito jeito. Sem dúvida. Deixa aqui só a lembrança da nossa clínica ali, onde a gente trabalha com outros colegas urologistas também. Temos uma clínica bem robusta, Balneário Camboriú, Itajaí. Né? E estamos aí para os próximos Urologia Casts. Vamos trazer temas também interessantes aí. Tanto da urologia quanto de outras especialidades. Mandem seus comentários, suas dúvidas, né? A gente responde, com o maior prazer depois. E sugestões de temas. Sugestões de temas. Para os próximos episódios. E a gente tentar fazer realmente esclarecer o máximo, fazer um bate-papo, né? Exatamente. Um bate-papo aí de vez em quando sobre Se a gente com isso conseguir esclarecer algumas dúvidas, excelente. Divulgar esse conhecimento médico, né, que é mais comum ainda, que a gente realmente é uma coisa prática, diária do nosso atendimento. E eu acho que é papel do médico se aproximar do paciente. Sim. Se aproximar, levar ele ao conhecimento. E todo paciente hoje vai acessar o Google. Ele chega no consultório com alguma quantidade de informação. Tratamento, eu acho que é fundamental. Eu também acho. Eu sempre digo assim, metade do tratamento, metade da cirurgia é você ter o conhecimento. Concordo. Entender saber o que está acontecendo e por que está sendo feito. Entender a sua doença, entender o seu tratamento, entender a técnica cirúrgica escolhida. As expectativas. Por que não foi escolhida outra técnica e sim essa? Sim. Então, talvez hoje ajudou um pouco nesse sentido, já valeu a pena. Então é isso aí, a gente encerra aqui o primeiro Urologia Cast, agradecendo também o pessoal do estúdio e até mais. Até mais. Tchau, pessoal.